Eu acho que podemos começar, são 15h30 já, conforme combinado, né? O pessoal está chegando ainda, mas o nosso horário, como o link agora está limitado em 1 hora, né? Então a gente tem que começar dentro do horário aqui. Os demais, assim que forem entrando, vão participando com a gente aí. Então, a nossa reunião, a princípio, de modo geral, ela está programada para a biossegurança, para a atualização do protocolo, né, de biossegurança, mas também estamos atendendo um pedido do setor de alimentação escolar, que eles precisam fazer uma fala aí com os diretores, o pessoal aqui do NRE, mas também o pessoal lá do Fundepar, da coordenação estadual. Então, Andréia, fica à vontade, e na sequência nós voltamos para conversar com os diretores a respeito da biossegurança. Ok, vamos então dar as informações da biossegurança. Queremos dar início apresentando a equipe de biossegurança regional. Então, eu estou como coordenador, professor Burim, todos já conhecem, a Cris Costa, da equipe, a professora Neuceli, que entrou no lugar do Helder, que foi para o Núcleo de Educação de Vaiporã, o Luiz Aurélio, que nos auxilia na digitação, e a professora Elaine Matos, tá? Então, sem muitas delongas, né, vamos direto à nossa fala, porque é interessante a fala que vai falar da atualização dos protocolos de biossegurança, né, de acordo com a legislação. Vamos ficar atento e antenado à fala. Ok, Cris, Roberta, é com vocês. Bom, boa tarde, pessoal. Bem-vindos à nossa reunião da biossegurança. Conforme o professor Burim já apresentou para vocês a equipe e o assunto, nós vamos tratar hoje da atualização do protocolo de biossegurança. Então, vocês, lá no primeiro momento, quando surgiu a questão do Covid, da questão da possibilidade do retorno às aulas, vocês já providenciaram, né? Então todas as escolas elaboraram o seu protocolo de biossegurança. Teve um segundo momento em que vocês fizeram uma atualização de acordo com a legislação que foi sendo atualizada. Também teve um terceiro momento onde vocês fizeram nova atualização, mas aí foi só realizada uma reunião com a Comissão de Biossegurança e registro em ata, não foi atualizado no protocolo de biossegurança. Mas agora, se tratando de um novo ano letivo, né, 2022, e mais algumas alterações que têm surgido nas resoluções e nas orientações, se fez necessário, então, agora, a atualização do protocolo de biossegurança. A atualização ela é mais tranquila nesse momento, porque com o avanço aí da vacinação, por mais que, né, professor Burim, mesmo sendo vacinado, nós estamos sujeitos à contaminação, mas graças a Deus aí tem sido para muitos, ou para a grande maioria, de forma leve essa infecção. Então, a legislação ela tem sido mais abrandada, então não mais restritiva. Então, a questão da atualização fica mais tranquila. Então, vocês vão verificar que muitas coisas foram retiradas do protocolo. Mas, assim, isso não quer dizer que a escola vai abrir mão do controle da biossegurança. Algumas coisas serão retiradas, vocês vão atualizar o protocolo, mas tem que ser dada a manutenção daquilo que vocês vêm fazendo no controle, para a mitigação da questão da proliferação do vírus. Esse trabalho que vocês vêm fazendo aí, ele tem surtido resultado, porque nós temos acompanhado, o professor Burim acompanha também desde o começo, a Cris também tem acompanhado, quando você vê as informações no CERI, no BI, a contaminação na escola, ela quase que inexiste. Então, existe a contaminação sim, nós acabamos trazendo isso do dia a dia lá fora, para a escola, e isso é apontado na escola, mas na escola em si, graças ao cuidado que vocês têm e o acompanhamento que têm feito, isso tem sido muito bem controlado, e isso tem que ser mantido. O Cris pode então apresentar, vou te fazer a apresentação dos slides. O primeiro passo a ser analisado pela escola é se a comissão de biossegurança se manteve. A gente sabe que todo início de ano letivo, um professor sai, um funcionário sai, um professor chega, outro chega. Então, a primeira análise é verificar se a comissão de biossegurança se manteve.
se não se manteve, essa convocação de novos componentes da equipe, da comissão, tem que ser feita e tem que ser feito esse devido registro na ata. A primeira situação a ser analisada por vocês é isso. A comissão se manteve, a comissão foi alterada. Então, já reúna o pessoal. Eu acredito que vocês podem fazer isso na mesma reunião, você, diretor, convide os novos membros para participar, já participa da reunião para fazer a alteração, a atualização do protocolo e já registra em ata quais foram as substituições, porque esses membros também assinam o novo protocolo de biossegurança. Se mantém, então, ali a questão das legislações que estão vigentes, legislações que vocês continuarão citando e devem citar lá no protocolo. Tudo aquilo que vocês estão escrevendo no protocolo de biossegurança e aquilo que vocês fazem na escola a respeito de biossegurança está embasado na legislação. Então, se mantém o decreto 6637 de 2021, a resolução CESA 860, ela se mantém, é o que norteia o protocolo de biossegurança, mas aí, com algumas alterações, né, que a gente vai trabalhar hoje, a alteração com a resolução a 977 produziu algumas alterações, isso vocês já têm conhecimento do ano passado, era de 28/10 e 21, e a mais recente é a resolução CESA 36, que também trouxe uma alteração importante naquilo que a gente estava trabalhando na questão de biossegurança. Continuamos trabalhando com a 4461 de 21, da CED, a 5.226, que produziu algumas alterações na 4461, mas que se mantém ainda a 4461. E aquilo que vou citar, Burim, você de novo, aquilo que o Burim sempre coloca como a Bíblia da biossegurança na escola é a nota orientativa CESA 03. Agora, assim, aquilo que você tinha na pasta de nota orientativa 03, você exclui. Tanto na pasta amarela quanto na pasta do computador. Exclui a nota orientativa 03, que estava vigente até o dia 9. Ela foi atualizada, se manteve a nomenclatura nota orientativa CESA 03, mas tem alterações importantes a partir de 9/2. Então, a Cris vai disponibilizar para vocês depois todos esses PDFs aí, né? Então, atualize a documentação. E tudo que você for trabalhar agora para reescrever o protocolo está embasado nessas legislações aqui que estamos apresentando para vocês. A lei do uso obrigatório da máscara, a lei que obriga o uso da máscara se mantém, a lei 20.189, aqui do Estado do Paraná. E estamos com a orientação normativa conjunta 04/2022, que a gente vai tratar dela também no final desta reunião. Também é importante para a manutenção do protocolo de biossegurança. Pode passar? A 977 de 2021, ela revogou alguns artigos da 860, tanto revogou como alterou alguns. Então, o parágrafo 2º do artigo 37, que falava da organização de sala de aula, que você ia lá para a sala de aula com a sua trena, puxava um metro para lá, um metro para cá, ela foi revogada. Então, quando você for falar lá no seu protocolo de biossegurança sobre distanciamento, organização de carteiras, esse artigo você não vai citar e essa informação não pode constar também no protocolo. Distanciamento mínimo de 1 metro. O artigo 45 também ele foi revogado, também porque se tratava do distanciamento lá no acesso da escola, no refeitório, né? Então, você teria que fazer aquela demarcação, sinalizar lá no chão, a cada 1 metro, um aluno. Então, isso também foi revogado com a 977. O uso de elevadores. Nós temos duas escolas que têm um elevador. Também, aquela restrição do uso do elevador, que também teria que estar respeitando a distanciamento de 1 metro, também ficou revogado. Então, se usa o elevador normalmente, né? O artigo 5657, distanciamento no refeitório, na cantina do banheiro, também ficou revogado. Então, perceba, tudo que falou de distanciamento, tudo que estava na resolução que falava de distanciamento de 1 metro, está revogado. Mantém-se o que estava lá, exceto
a distanciamento de 1 metro. O artigo 64, eu acho que nós não temos casos, né? A questão de colchonete, de ensino de pré-escola. Pode passar, Cris? Roberto, esse slide... Alguns artigos não foram revogados na sua totalidade, ele foi alterado. Então, o artigo 26 retira a informação do distanciamento em locais com possibilidade de concentração de aglomeração. Então, lá fala da informação de colocar a placa de capacidade de público e uma série de outras coisas que você já tem conhecimento. Veja lá no artigo 26. O que ele foi alterado? Somente a questão do distanciamento de 1 metro. Então, essa situação, você vai, no teu protocolo está previsto alguma reunião, algum local que você vai provocar um encontro de bastante pais, etc. Isso poderá ser feito. Só foi alterado que não está obrigado, não tem mais aquela obrigatoriedade de demarcar os locais para ter esse distanciamento de 1 metro. Mas o bom senso pede que você organize isso de maneira adequada também. Se não for 1 metro, que seja próximo disso. Só não está escrito lá no protocolo, mas organize pensando que o distanciamento ainda é importante. O artigo 32 retira a informação do distanciamento também, mas aqui já também não é o caso das nossas escolas aqui, das séries iniciais e do ensino médio, né? Séries finais, desculpa. O parágrafo único do artigo 34 mantém o uso obrigatório de máscara, entre outras estratégias, apenas a informação. Então, o que fica alterado no artigo 34? O distanciamento de 1 metro. Então, tudo que nós estamos falando aqui de revogação ou de alteração é só a respeito daquela questão do distanciamento de 1 metro. Então, o artigo 34, vocês estão com o impresso em mãos aí, conforme nós solicitamos, dê uma olhadinha lá. Ele fala do uso de máscara, do uso do álcool gel, etc. Tudo isso está mantido. Somente revogou a informação do distanciamento mínimo de 1 metro. Artigos ainda alterados. O artigo 37, retira a informação do distanciamento. De novo, mantém tudo que está no artigo, exceto distanciamento mínimo de 1 metro. Mesma coisa no artigo 44, retira a informação do distanciamento mínimo de 1 metro. Esse artigo, ele trata do uso dos laboratórios. E aqui, não está nesse artigo, mas a ideia também é a mesma do uso de biblioteca, etc. Então, toda aquela rotina de agendamento, etc., é mantida. Apenas a informação do distanciamento mínimo de 1 metro que foi alterada. Isso não tem mais. O mesmo na informação do artigo 53. Lá no servimento da alimentação escolar. Mantém toda aquela organização, mantém aquela preocupação com a higienização das mãos com álcool gel, somente foi retirada a informação de você estar demarcando, organizando filas, segurando aquela questão do distanciamento mínimo de 1 metro. Ok? E a mais recente alteração, na 860, é essa resolução CESA que saiu agora, a 36 de 2022. Ela suspende a triagem por meio de aferição de temperatura corporal. Entenda, ela suspende a triagem, a gente está fazendo aquela informação lá no acesso de qualquer pessoa à escola. Até então, toda pessoa, para entrar, para acessar a escola, ela teria que ter a sua temperatura aferida. E a própria nota orientativa, ela tem um item que trata dessa questão da triagem. Então, eles fizeram alguns estudos ali e verificaram que a triagem, em alguns momentos, ela pode até atrapalhar e causar uma falsa sensação de que não tem ninguém com a questão do Covid na escola. Então, por isso, eles suspenderam. Né? Mas essa suspensão é da triagem lá no acesso da escola. Dentro da escola, você, da comissão, você, professor, você, diretor, percebeu que qualquer aluno está manifestando qualquer sintoma diferente ou característico, a questão da febre você consegue perceber. Então, a aferição durante o expediente ali daquele aluno, daquele funcionário, daquele colega que está trabalhando e que está com a suspeita de estar com a temperatura elevada, ela deve ser feita.
Apenas está suspenso a aferição, a triagem, lá no acesso da escola. E aqui, é importante conversar também, e daí vocês, diretores, precisam se organizar, porque quando você faz a triagem, no acesso, fazia a triagem da aferição, com a aferição da temperatura, mas também disponibilizava o álcool gel. Então, todo aluno, toda pessoa que teria acesso à escola teria a temperatura aferida, mas também teria a sua mão higienizada com álcool gel. A nota orientativa fala muito em água e sabão, etc. A gente sabe que isso na escola é mais complicado. Então, eu entendo, eu acho que os colegas Reburim e Cris também entendem que a questão do álcool gel no acesso, ele continua sendo importantíssimo, porque nas orientações novas que surgiram, fala da suspensão da triagem da temperatura, mas não fala da retirada da higienização com álcool gel 70. Então, na medida possível, ou com um profissional lá para fazer isso na entrada, ou organizem com um totem lá, mas mantenham isso, que é importantíssimo, esse controle da higienização. Porque o que nós temos hoje para controle, segundo a CESA? Lembra que nós estamos falando aqui sempre sobre resolução de CESA, é a Secretaria da Saúde que nós estamos reproduzindo o que eles nos repassaram. O que mantém hoje esse controle do Covid é o uso constante e adequado da máscara e a questão da higienização das mãos com o álcool gel 70 ou a água e sabão, mas desde que de maneira correta, né? Isso precisa ser mantido, isso precisa estar no protocolo bem claro o que a escola está fazendo para manter essa situação. Pode falar, Cris. Roberto, vou interromper um pouquinho, aproveitando, acho que já cabe o questionamento aqui da diretora Ana Paula, né? Porque ela questiona a questão também da higienização das carteiras, tá? Então, a limpeza das carteiras no intervalo ainda permanece? Então, é a higienização que é feita com álcool, é isso, diretora? Toda aquela questão que está prevista no protocolo de higienização, tudo aquilo se mantém. Tudo aquilo que foi revogado e alterado, vocês observaram ali que só está falando do distanciamento de 1 metro, o distanciamento mínimo de 1 metro. Só isso foi alterado, só isso foi revogado, e a questão da aferição da temperatura no acesso ao colégio. As demais situações se mantêm, higienização, limpeza de carteira, higienização de banheiro, dos ambientes, dos mobiliários, tudo isso se mantém da maneira que estava lá. Ok? Pode passar, então, para dar continuidade. O diretor Leandro tem um questionamento. Pois não. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu vejo assim, é importante que exatamente nós fazermos estas modificações e manter tudo o que a gente vinha fazendo. Só que o Estado esqueceu-se de um detalhe, né? Ele não manteve o mesmo porte de funcionários dentro das escolas. E eu vou ser sincero, Roberto, lá na minha escola, cortou um monte de funcionário, tá? E está sendo impossível higienizar as carteiras, as salas de aula, igual nós fazíamos o ano passado. Tanto que hoje, uma funcionária nossa, o neto dela que mora com ela está de quarentena, ela já não vem. Eu só vou ter uma funcionária à noite. Então, eu acho interessante isso que o Estado coloca, só que o próprio Estado e a própria sede cortou muitos funcionários. E querem que nós fazemos o serviço da mesma forma. Está impossível trabalhar dessa forma, porque nós não temos como fazer. Infelizmente, sabe? Então, mas eu acho que, assim, cada direção, cada gestor vai ter que se lidar com essa situação. Eu sei que vocês têm esse problema de demanda, mas, assim, vamos procurar organizar a escola, o protocolo da melhor maneira possível, e essas questões de demanda, de falta de funcionário, vocês já estão acostumados, isso é direto
tem que ser repassado direto para o Vladimir, para a RH, e tentar resolver isso da menor maneira possível. Não resolve. Infelizmente, não resolve. Assim, mas na questão de biossegurança, eu entendo a dificuldade, mas nós não podemos baixar a guarda. Eu sei que você vai organizar a tua escola da menor maneira possível. Pelo menos a cada troca de turma, de alguma maneira, vai ter que ser higienizado. Você não pode sair uma turma da escola e trazer uma outra turma sem essa higienização, pelo menos do mobiliário daquela sala. Sim. A de turno consegue fazer. Sim, pelo menos. Mas na hora do intervalo que nós fazíamos, enquanto os alunos estavam tomando merenda, tinha os funcionários lá higienizando todas as carteiras. Eu fazia isso todos os dias. Então, mas eu digo assim... É impossível fazer. Isso aí é uma situação que você não consegue fazer hoje. É uma situação ideal. Mas agora, pelo menos com a troca de turma daquela... sim, aí é feio. Mas, Roberto, só que aí também tem um outro problema, a troca de turno. A gente tem 15 minutos com o novo ensino médio aí, 15 minutos para o aluno entrar, do que está de manhã, o aluno da tarde... o aluno da manhã sair, o aluno da tarde entrar, funcionário limpar a carteira, limpar a sala, organizar a sala, tá? Então a gente também está com um problema com também recebemos essa informação, mas isso é um fato novo e são algumas turmas só por enquanto, né? Não é o colégio. Não é algumas, eu tenho 5 turmas assim no período da manhã. Então, aí você precisa programar, eu sei. Mas no caso dos colégios civis militares, são todas as turmas. Todas as turmas? Todas. Nós temos 6 aulas em todas as turmas, com horário cheio de 50 minutos de todas as turmas. Eu sei que é complicado, é mais fácil falar, mas assim, vocês terão que providenciar alguma maneira de, nesses 15 minutos aí, não sei, é uma organização interna da escola, mas o que não dá para ser feito é sair uma turma e receber uma nova turma sem higienização. Porque aí mas, Roberto, o que eu quero dizer é assim, a gente está com dificuldade de manter a limpeza natural, não é questão de biossegurança, tá? O que eu estou falando para você é mais grave do que a biossegurança. A gente está com um problema de manter a organização natural da escola, com ou sem biossegurança. Já seria complicado sem pensar em biossegurança. Então, mas isso aí tudo vocês têm que estar repassando para a chefia está trabalhando essa questão com a secretaria, mas vão repassando isso. Mas o que temos para a questão de biossegurança é isso, não dá para você abrir mão disso, porque é uma turma que permaneceu 6 aulas na sala de aula e você abrir para uma nova turma sem a higienização, pelo menos do mobiliário, é complicado. Então, aí a gente quebra a questão de protocolo de biossegurança. Então, alguma coisa vocês têm que estar pensando nesse sentido, e se isso não for possível, tem que estar sendo repassado para que o núcleo e ICED, em conjunto, cheguem numa solução para essa questão. O Licínio quer colocar uma questão. Licínio, faz tempo que você levantou a mão. Pode perguntar, Licínio. Professor, boa tarde. Eu levantei a mão, mas acabou sendo discutido. Eu só ia acrescentar a fala do professor Leandro, né, que é uma dificuldade que a gente tem da redução do número de funcionários, e a questão da sexta aula, mas acabou de ser comentado isso. Obrigado, tá? Renata? Oi, boa tarde. Eu gostaria de saber, por gentileza, sobre os bebedouros, aqueles que usam a boca, se a gente pode liberar ou não, que no fim do ano a gente tinha liberado, e aí depois veio um aviso para a gente cortar. Eu gostaria de saber se a gente pode usar, porque veio a resolução sobre a diminuição do distanciamento, né? Então, gostaria de saber, por favor. Mas ela permanece, o Burim pode confirmar isso, porque a questão do bebedouro, na questão do espaçamento, tudo bem, mas a questão é o bico ejetor, onde o aluno vai pôr a boca, ele vai ter acesso direto ao bico do bebedouro, onde o outro aluno, na sequência, também vai utilizar o mesmo. Essa é a questão, né? Eu entendo que isso não mudou, permanece isolado. A questão da distância, se for torneira para abastecimento, sim. Mas aqueles bicos ejetores, onde ele vai ingerir água direto do bico da torneira, não. É isso, Bruno? Perfeitamente. Ainda continua o mesmo procedimento, mesmo do ano passado. Então, vocês, dando continuidade, então vocês se reunirão, vamos só retomar lá, reunirão, primeiro, para tratar da situação da comissão, se mantém, né? Se manteve a comissão, não tem que fazer registro de mudança de comissão de biossegurança e vão tratar da atualização do protocolo em si.
Depois até a Cris vai passar com vocês um modelo de protocolo ali para discutir o que efetivamente vocês vão estar alterando, data de início, algumas coisas ali que vão ser suprimidas de acordo com aquilo que a gente já viu aqui na legislação. Farão registro em ata das alterações promovidas dessa reunião que vocês fizeram. O novo protocolo será... vocês vão salvar ele no arquivo do tipo PDF e enviarão esse novo protocolo para a comissãobio.nr, para esse e-mail que está sendo apresentado aí, com o prazo máximo de até 9/3. A preocupação nossa não é nem o prazo máximo de 9/3, é que o protocolo precisa estar estabelecido na escola e ser seguido. Mas o prazo de envio, a comissão precisa receber 9/3, porque ele precisa compilar todos esses protocolos e encaminhar para a CED. Então, bastante atenção quanto ao prazo. Não podemos abrir esse prazo. Eu não trabalho com aquela possibilidade, dia 9, mas depois sempre consegue abrir um prazo. Eu sei que a demanda de trabalho de vocês é grande, tem um monte de coisa sempre surgindo para fazer, mas essa é uma delas e ela tem esse prazo aí que a gente precisa que seja cumprido. Cris, nesse sentido... Nós vamos pedir desculpa já antecipadamente das cobranças que nós vamos fazer mesmo, né? Porque eu e o Luiz Aurélio vamos receber das escolas estaduais e das APAES. A Neuceli e a Ilane Matos vai trabalhar com todas as escolas particulares, né? Então, me desculpe, tem gente que fala assim, Burim, você cobra muito. Outros falam, você posta a mesma informação um punhado de vezes, como muitas pessoas do ponto focal reclamaram, né? Não, a gente faz isso visando o bem da escola, e a cobrança também é visando o bem para a gente não ser chamado, né? A atenção, tá bom, gente? Então, conto sempre com o apoio e a colaboração de todos. Então, boa tarde a todos, né, e a todas. Eu vou, com a devida autorização da instituição de ensino, eu vou compartilhar com vocês, então, um protocolo de biossegurança de uma instituição estadual, só para vocês conseguirem visualizando como que se dará essa questão da atualização, né, mediante agora as novas legislações que nós temos, tá? Só um minutinho. Pergunte, Lúcia, enquanto a Cris procura as coisas lá. Professor Burim, é o seguinte, e os armários para os alunos guardarem os livros? Podemos usar ou não? Pode responder, Roberto. Mantém-se a orientação do protocolo. De acordo com a última atualização que vocês fizeram, mantém-se aquela informação, como a gente falou, só houve alteração da questão do distanciamento. Então, aquela organização que vocês estavam fazendo, mantenha ela. Então, tá bom. Então, aqui nós temos um modelo de um protocolo que foi elaborado, tá? Depois ele passou, quando teve uma atualização da resolução da CESA, né, a 735, ele foi taxado, então, onde foi alterado e foi reescrito. Nesse momento agora que nós vamos fazer essa nova atualização, não há necessidade desse trabalho. A gente pode realmente substituir, deletar, então, esse texto. Nós vamos reescrever em cima do protocolo que nós já temos, tá? Então, onde está aqui todo esse texto taxado, vocês vão deletar. Onde está o texto aqui citando, por exemplo, este protocolo foi elaborado em conformidade com as diretrizes previstas no decreto estadual, permanece o decreto 6637, a resolução da CESA, vocês vão colocar a resolução vigente, conforme o slide que nós enviamos, vamos enviar para vocês, e vocês já têm, que é a resolução da CESA 860, e vão por assim em diante, né, citando as legislações que estão vigentes, então, aqui, nesse início do protocolo de vocês, tá? A data de início, por exemplo, a gente iniciou agora um novo ano letivo. Então, nós não vamos mais citar no protocolo que foi a partir de 22 de maio do corrente ano, tá? Não, nós vamos agora, esse protocolo ele já é para o início do nosso ano letivo,
de 2022. Então, ele vai passar a vigorar agora a partir do início desse ano letivo. Tá? Já altera o formato ali Exatamente. Aqui no texto tá, ó, começará o formato de ensino híbrido. Então, nós temos a resolução que fala do ensino agora preferencialmente presencial. Tem a questão também que depois nós vamos dar continuidade, né, falando da orientação que chegou agora da CED. Permanece, então, gestantes e alunos com comorbidades e laudos ainda tendo o ensino remoto, mas a gente não tem mais esse formato híbrido, né, das aulas síncronas. Então, isso precisa ser alterado no protocolo de cada instituição. A questão aqui também do formato de ensino, né, ó, onde fala do ensino híbrido, então também a gente não vai mais ter esse texto. Nós vamos encaminhar para vocês uma sugestão para vocês estarem inserindo aqui nesse item 2, formato de ensino. Tá? Aqui, por exemplo, a questão da organização dos horários entrada e saída. Então, vocês vão agora colocar de acordo com o que o colégio está, né, atuando, está atendendo. É o momento, então, de atualizar todo o protocolo de vocês. Então, repetindo, não precisa fazer esse trabalho aqui de taxar o texto. Pode deletar e reescrever com base nas legislações vigentes, o que for necessário para fazer essa atualização agora do protocolo de biossegurança. Tá? Então, esse daqui foi um modelo que nós utilizamos de um colégio estadual nosso com a autorização deles, ok? Por que a gente precisa dessa atualização? Nós elaboramos o protocolo, depois teve uma atualização, que foi onde foi realizado esse texto taxado. A outra atualização foi feita por meio de uma ata, então toda a instituição tem aquela ata de alteração referente à resolução 860. Nós tivemos depois a resolução 977, que é a questão do distanciamento, né, que foi retirado o distanciamento. Agora nós temos a resolução número 36 sobre a não necessidade da aferição na triagem. Então, e o ano letivo, iniciou-se um novo ano letivo. Então, nós precisamos dessa atualização. O protocolo ele vai precisar ser assinado por todos os membros da comissão, depois ele precisa ser digitalizado e enviado, então, até o dia 9, conforme foi colocado aqui, para o e-mail da Comissão de Biossegurança, tá? Então, deixa eu só atualizar aqui. A questão da publicação também, Cris. Exatamente. Eu vou continuar passando os slides, aí ele já vai trazer a... Voltar ao compartilhamento dos slides, só um momento. Ok. Pode dar continuidade agora, Roberto, com mais esclarecimentos, então. Então, é importante que vocês tenham em mãos aquilo que eu falei anteriormente. Excluam a nota orientativa que vocês tinham até hoje aí na pasta amarela, no teu computador, e baixem e imprimam a nota orientativa que tem a mesma nomenclatura 03, porém atualizada em 9/2/2022. Porque nela tem informações relevantes para o controle da pandemia a partir de agora. A questão de contato próximo, a questão da quarentena, então isso mudou um pouco. E a partir dessas informações, que lá no protocolo, o que vocês vão citar? Que vocês vão seguir as orientações da legislação vigente, vocês vão citar que seguirão a orientação CESA 03, atualizada em 9/2. A informação atualizada em 9/2 tem que aparecer lá. Então, se você puder colocar ali a nota orientativa, onde fala sobre o contato próximo, só para a gente trabalhar um pouquinho sobre ele, é importante que vocês acompanhem lá no documento.
Pode passar, Cris. Tem toda essa instrução ali, mas lá na página 5, ele vai falar sobre o contato próximo. Essa informação de contato próximo é importante que vocês tenham sempre na ponta da língua. Passou. Aí. Aqui aconteceram pequenas alterações. Então, olha lá, contato próximo. Qualquer pessoa que esteve em contato próximo a um caso confirmado da Covid durante o seu período de transmissibilidade. Então, ele acrescentou ali, ó, entre 48 horas antes até 10 dias após o início dos sinais ou dos sintomas de um caso confirmado sintomático, ou após a data de coleta do exame. Coletou o exame, te avisou, né, ele está sintomático, não tinha nenhum sintoma, mas fez o teste por algum motivo, e ele te avisou que ele testou positivo. Em que situação que vai ser considerado esse contato como contato realmente? Porque a gente sempre ouve, nós tivemos contato com bastante pessoas, fui aqui na sala, fui na secretaria, tivemos contato, se foi dessa maneira aí, ó. Esteve a menos de 1 metro de distância por um período mínimo de 15 minutos com um caso confirmado, ambos sem máscara facial ou utilizando de forma incorreta. A questão também de estar de máscara precisa ser conversado com os colegas, com os alunos, porque às vezes você está com a máscara, mas se você está com o nariz de fora, está com a máscara aqui no queixo, isso não é uso de máscara, então é o uso incorreto que ele está falando ali. Ou se toda vez que você vai movimentar a sua máscara, você pega ela por aqui, você já está levando a contaminação lá para o teu nariz e acaba não tendo a proteção que seria mínima necessária. Então, a outra situação, teve contato físico direto. Por exemplo, aperto de mãos, abraço, beijo, com um caso confirmado. Então, aí você vai dizer que teve contato com alguém positivado. Ou contato domiciliar, ou residente na mesma casa, ambiente. Então, se você reside com outras pessoas e uma delas positivou, em casa você não vai estar usando máscara, em casa você não vai estar evitando um abraço, etc. Então, aí sim está configurado um contato próximo. Ou na situação de escola, nós temos o caso do colégio agrícola, né? Tem alojamento. Lá no alojamento, se tiver um caso positivado em um dos quartos, por exemplo, lá você está considerando que é um contato domiciliar, ali eles convivem, ali ninguém vai estar usando máscara naquele período que está no alojamento dentro do quarto, então ali também se caracteriza um contato próximo, então a escola também tem que se preocupar com isso, no caso de alojamento, no caso específico, colégio agrícola, que é o nosso único caso, né? Então aqui, em linhas gerais, a questão do contato próximo se manteve. Então, é isso que você precisa levar em consideração quando alguém chegar para você e falar, olha, eu tive contato com um positivado. Relembre dessas situações aí, se caracterizar assim. Bom, e daí só para fechar a questão do contato próximo, essa é uma situação que só pode acontecer dentro de um colégio se for no caso do alojamento do colégio agrícola. No colégio, teoricamente, ninguém vai estar sem máscara a menos de 1 metro de distância por pelo menos 15 minutos. Essa situação a gente entende que não vai acontecer na escola e não deve realmente acontecer. Então, cuidem, vocês da comissão, vocês gestores, para que essa situação não aconteça na escola, porque daí nós vamos ter que explicar por que houve uma contaminação dentro da escola por descumprimento de protocolo. Então, é melhor cuidar do que ter que explicar. Roberto, olha a minha pergunta ali. Oi. O aluno que está sem máscara em sala de aula, você solicita para que ele coloque a máscara. Esse mesmo aluno olha para você com ar de deboche e diz que não vai colocar. O que você faz? Eu tive dado desse ontem, dentro de sala de aula, que o professor veio falar, falou, Leandro, não tem como. O aluno está lá dentro, está sem máscara, você vai, pede para ele, ele olha para você com ar de deboche e diz que não vai colocar e quer ver quem que faz ele colocar.
A orientação primeira é retirar ele da sala para uma sala isolada, porque ele não está cumprindo o protocolo. E, na sequência, você convidar os pais para vir buscar ele, porque ele está descumprindo uma lei estadual. Burinho, do que tem saído de novo na legislação, é isso mesmo, né? É isso aí, tá? Acredito que está bem claro. Eu ainda falando sobre o Leandro, né? E é bom deixar isso por escrito, Leandro. Quando acontece isso, né? Não sei se esse aluno tem pai, mãe ou avó, né? E comunicar isso por escrito também, deixar na pasta dele essa questão dessa desobediência aí, né? E a própria nossa coordenadora estadual, ela solicita isso mesmo, né? Ela fala assim que afastar a pessoa, que nós temos os antivacina também, né? Infelizmente, nós temos até professor antivacina e os anti-máscara também. Inclusive, uma das perguntas que foi feita para a coordenação estadual, que é a professora Helênia, sobre essa questão de pais que muitas vezes não levam os alunos para vacinar. Né? O que fazer com esse aluno? Ela orientou o seguinte, né? Que a equipe pedagógica ficar atento, e inclusive ela sugeriu, né? Eu não sei se isso é viável, fazer recreio até escalonado. Mas, enfim, a gente tem que tomar todo esse cuidado, viu, Leandro e demais colegas? É uma das falas que a gente está sempre falando, e eu sempre falo, né? O bom senso. A Covid está aí, né? E pessoas que muitas vezes falam assim, eu já tomei as 3 doses, estou imunizado. Eu tomei as 3 doses e peguei a vacina, peguei a Covid. Estou aqui em casa, estou de licença, né? Só retorna segunda-feira, estou em quarentena, aqui isoladão de tudo aqui, né? Então, a gente tem que tomar todo cuidado em nossas escolas, viu, colegas? Para fazer as orientações devidas e realmente cobrar. Enfim, é isso que tem que fazer. Estou vendo que a Renata levantou as mãos, né? Pode falar, Renata. Boa tarde a todos. Sobre essa questão de tirar o aluno da sala e tudo mais, não é tão simples assim, porque daí às vezes ele sai, a gente retira, e daí ele vai lá na ouvidoria, e daí a gente recebe uma chamada. Então, a gente gostaria que isso estivesse até para a própria segurança das nossas ações. Eu não sei como é que é nas outras escolas, mas na nossa, se a gente fizer uma ação de tirar o aluno, aí eles já falam, mas isso é contra a liberdade de não sei o quê. O professor Burinho é testemunha de várias coisas que a gente vem passando por aí. Então, eu gostaria muito que isso tivesse por escrito, que a gente pode fazer esse tipo de ação, porque com todo respeito, é muito fácil vocês fazerem uma reunião e falarem todos esses procedimentos, mas na hora a gente tem zero respaldo para fazer qualquer ação, para fazer qualquer procedimento. Desculpe um pouco da rispidez, mas eu acho que os meus colegas que estão ouvindo podem até concordar, né? E também tem outras situações, né? A gente tem alunos de APAE também, a gente tem alunos autistas. Na minha escola, a gente tem pelo menos 4 alunos autistas, então a gente gostaria de um pouco mais de respaldo. Muito obrigada a todos. O autista está amparado por lei, né? Se tem um aluno que pode não estar fazer uso da máscara, é o autista. Ele está amparado por lei. Agora os demais não. Oi? É isso? Essa questão do respaldo, uma vez que o aluno está descumprindo o protocolo da escola e ele tem conhecimento disso, e você faz o registro em ata de qual é o motivo de que ele está, naquele momento, sendo retirado para um outro ambiente, você não está tirando ele da escola, é só para um outro ambiente, e o pai vem buscar ele, né? Então, mas isso tem que ter o registro em ata. Ele está descumprindo um protocolo estabelecido pela escola e pela própria Secretaria de Estado de Saúde e da Educação, né? E além do mais, Roberto, Renata, tem a lei estadual sobre o uso de máscara. Isso. Então, conversar com esse aluno, né, você não vai tirar. O respaldo seu é a legislação, Renata. E demais colegas. Está lá. E faça isso por escrito. Porque se alguém lá na ouvidoria, você que eu tenho acompanhado realmente os casos aí, né? Se alguém ir na ouvidoria e falar, não, está aqui, está feita uma ata, tá? De acordo com a legislação vigente, tendo em vista que o Estado do Paraná tem uma lei que fala sobre o uso da obrigatoriedade da máscara
em ambientes. Exato. Esse é um amparo legal, né? Então, a questão de ir ou não até a denúncia na ouvidoria depende de como ela chega na ouvidoria também, né? Se ele não tem respaldo, a escola tem que estar respaldada. Roberto. Oi. Desculpa interromper. Na verdade, assim, eu não tenho nenhum caso desse aqui, né? Mas é mais por curiosidade, né? Por exemplo, o fato, a lei que diz que ele tem que usar máscara, sobrepõe a necessidade dele de assistir aula, porque vamos supor, se ele se recusar de forma definitiva, não uso máscara, ele não pode ficar dentro da sala de aula, é legal isso? O direito dele assistir aula é sobrepujado pela questão do uso da máscara? É só curiosidade. Eu também fico devendo essa resposta para você, é uma pergunta interessante, né? Porque a gente está trabalhando na questão da biossegurança, e você coloca uma questão da aula. Tem que ver a legalidade disso, porque nesse momento, e falando em biossegurança, ele está fugiu o termo agora, ele está... O que ele tá aferindo aí, na questão de segurança do grupo, talvez seja maior do que a necessidade dele. Não sei se estou falando besteira, mas essa pergunta é interessante, cabe análise. Nós vamos pesquisar para dar a resposta completa depois, né? Porque daí ele está ferindo o direito do coletivo, né? Que vai sobrepor ao dele, mas a gente precisa analisar, com certeza. Continuando lá, então. Cris, nós estávamos na sequência de quarentena, né? Aqui, acho que um pouquinho antes. Mas a quarentena e isolamento é questão simples, né? Isso aí que você já tem conhecimento. Quarentena é quando você tem contato, lembrando que é um contato com positivado, você precisa cumprir quarentena, e isolamento é quando você é o positivado. Então, podemos passar ali. Podemos passar. Quem não precisa de quarentena? Agora tem essa situação nova na orientação da CESA. Então, é a CESA dizendo que se você se enquadra em uma dessas situações, então você não cumpre nem quarentena. Então, tem situações que o professor, que o funcionário, que o aluno vai ficar em casa, tem situações que não. Vamos lá. Se você teve contato próximo com alguém, e nós estamos falando de novo, contato próximo, não é esteve de máscara, com todos os cuidados certinho, estamos falando de contato próximo, sem máscara, por pelo menos 15 minutos, a menos de 1 metro, com alguém positivado. Você teve nessa situação, mas você está em dia com as suas vacinas, e tem que comprovar o esquema vacinal, né? Você não vai cumprir quarentena, você não tem mais a necessidade de cumprir quarentena, você continua, segue vida normal. Roberto. Oi. Roberto, desculpa, tudo bem? Boa tarde. Até aproveitando a pergunta de outros amigos, dentro do que você falou agora, eu não sei, eu acho que a gente acaba ficando refém da situação, e pelo menos aqui, nós nos direcionamos, buscamos o rumo do norte pelos atestados. Porque é muito difícil eu falar assim, olha, Roberto, você teve contato com alguém, ou você está espirrando, ou você... Então, assim, eu, pelo menos, não tenho essa sensibilidade de definir, olha, você tem que ficar em casa, você não tem, você vai ficar... O que eu faço, tanto para professores, funcionários e até os próprios alunos, o que me aparece com um atestado. Então, tive uma professora agora de matemática que enviou, meu filho está com sintomas. Aí veio um documento para mim, que o filho está com sintomas, o médico achou por bem ela ficar em casa. Ponto. Então, assim, não vou nem discutir, nem dizer nem que sim, nem que não, porque não é minha função. Só acatei e beleza, ela vai ficar sem dar aulas. Então, por isso que eu até vi os colegas perguntando sobre o atestado, eu acho que é fundamental essa questão do atestado. Assim, como a gente vai proceder, qual vai ser o rumo do norte, e a gente acaba seguindo pelos atestados, tanto por alunos quanto com os funcionários. A questão do atestado médico, ele está acima de qualquer coisa. Se você recebeu um atestado médico, não é você, não sou eu, não é o Burim, nem a Cris que vai questionar isso. Chegou para você atestado médico, ele está acima de qualquer dúvida que eu possa colocar. A questão nossa é, se você está me dizendo que teve contato com alguém, contato próximo, que positivou, você está me dizendo, você... A legislação está dizendo, você não vai nem para a quarentena, segue vida normal. Agora, se você chegar com um atestado médico, o médico está dizendo, você precisa cumprir quarentena, você não vai questionar isso.
Isso permanece. Nós estamos falando de situações que você não tem em mãos um documento médico. Aí é você de gestor e RH, e o RH vai te instruir de como proceder ou não a partir daí. Mas você não tem como contestar documento médico, isso é certo. Então, sem documento médico, o que vale é o que está ali na nota orientativa. Está com esquema vacinal em dia, ou confirmou Covid nos últimos 90 dias, você não precisa, você está imune de cumprir quarentena. Ok? Roberto, Oi. e quando o pai do aluno está e não quer mandar o filho para a escola, não tem atestado, não tem nada, como que eu faço? Eu registro ele no SERI. O pai está positivado. E Só você que o aluno fez teste e deu negativo. Só que o pai não quer mandar o aluno para a escola. Tá, deixa eu só entender. O pai está positivo. O pai está positivado e você tem confirmação disso. Tem uma cópia desse documento. O pai é positivado, mas o aluno está negativo. Aí o pai não mas quer mandar o aluno para a escola. Aí ele está em quarentena. Ele está em quarentena? Ele está em quarentena desde que ele não esteja com o esquema vacinal completo, porque daí nós voltamos para essa situação aqui, ó. Mas como é caso familiar, aí é aquele que o Borinho sempre fala, o bom senso, né? E se o aluno negativo, caso familiar, ele continua em quarentena? Ele continua em quarentena. Tá. Boa tarde. Foi falado na reunião segunda-feira que é para a gente colocar a deliberação legal do pai no atestado do filho no RCO. Certo. Daí fica legal, professor. Fica com uma falta justificada ali, né? Então, se já foi passado isso... Tá, obrigada. Acredito que respondeu essa sua pergunta, né, João? A menina respondeu ali em cima o questionamento que você fez aí, né? Ok? Podemos passar, Cris, para aquela tabelinha, então, que é uma situação que os diretores vão enfrentar bastante, essa aí. Então, o que tem de novo também aí é a questão dos prazos. Contatos, né? Prazo de quarentena para contato de indivíduo suspeito ou confirmado com Covid. Se ele teve contato, ele não está falando que ele teve Covid, né? Contato apenas. Então, ele vai ficar, vai contar ali 5 dias a partir do último dia de contato com o caso confirmado. E testar no 5º dia. Então, teve contato, fica 5 dias em quarentena. E no 5º dia faz o teste. Se o resultado for negativo, sai da quarentena, volta ao normal. Se o resultado for positivo, permanece em isolamento, seguindo as recomendações do quadro abaixo, ou seja, vai seguir a mesma orientação se ele tiver impossibilidade de testar, vai ficar 7 dias afastado, a partir do contato. Isso é a situação de contato. A outra situação, pode passar o quadro? Agora, a situação de isolamento. Roberto, mas isso é tudo sem documento? Só o contato, você não prova, e aí tanto aluno quanto professor... Não, tem que provar com quem você teve contato. Tem que ter o teste positivo de alguém, né? Então, se ele inventar que ele teve contato, não teve contato, fica arrumando toda semana, o professor fica arrumando um atestado de algum colega que teve, e falar que teve contato, ninguém vai trabalhar o ano inteiro. Né? Como é que faz? Não, mas a gente trabalha, Nilson, com a questão do contato, se esse contato foi uma questão familiar, né? Dentro de casa, com alguém de casa positivado. Agora, a gente entende que é aceitável o contato dentro de casa. Fora a questão do uso da máscara, por exemplo. Como é que você teve contato? Então, você não estava usando máscara, você não estava seguindo nenhuma orientação. Roberto, nessa orientação 04 aqui, diz que a pessoa deve procurar a unidade de saúde em 24 horas apresentar um atestado. Isso. Tanto que eu acho que contradiz um pouquinho aquela primeira informação lá da nota orientativa com essa agora, que é da orientação 04. Não, mas nós vamos chegar... E se nós vamos chegar nesse ponto, é que ainda não disse aqui, lá, nessa orientação aí, nós estamos falando disso aqui para aluno. Vocês vão verificar que tem uma situação para aluno e uma situação para profissionais, para servidores. Assim, ó, só para esclarecer também. A gente tem a nota orientativa,
Logo após a nota orientativa, ela ter sido atualizada, a SED daí emitiu uma orientação normativa. Então, a nota, ela traz pontos esclarecedores, mas a gente vai seguir mesmo essa orientação. E na orientação fala a questão dos atestados, a questão, às vezes, né, o professor apareceu com sintoma gripal, então vai ser discutido daqui a pouco a questão da orientação, porque ela é bem específica, então, para essas situações, até mesmo de estudante, professor, atestado, o que fazer, em que momento apresentar, quando não apresentar. Então, eu acho que só aguardar mais um pouquinho. É isso aí. Na sequência, Licínio, a gente vai tocar exatamente nessa orientação aí. Então, aqui, só para continuidade, casos assintomáticos, tipo de isolamento. Aqui é só para a gente entender um pouco do que pode acontecer quando alguém apresentar para você o resultado do teste, né? Então, se ele é assintomático, por algum motivo ele acabou testando, deu positivo, 7 dias ele tem de isolamento. Então, antes já foi 14, já baixou para 10 e agora são 7 dias. Casos leves, também 7 dias. 10 dias se tiver com febre ou com sintoma respiratório. Manter o isolamento até o 10º dia. Ele tem que permanecer com sintomas ali, depois do 7º dia, etc. Mas isso tem que ser comprovado. E os casos moderados a graves são 20 dias. Mas isso aqui já é com prescrição médica. Nós não precisamos nos preocupar com essa questão dessas datas aqui. Na sequência, Cris, o que nós... Aí sim, eu acho que agora podemos falar da orientação, né? A 04, que o Licínio comentou. Você está com a apresentação aí? A orientação 04, quando se trata de... Ela está específica, ela separou por os estudantes... Licínio, fecha teu áudio, Licínio. E os servidores. Então, quando se trata de estudante, o período de quarentena a ser praticado pelo estudante com caso suspeito ou confirmado vai seguir aquela tabelinha que nós acabamos de ver. Aí é importante pontuar, a orientação fala primeiro de estudantes e segue a orientação CESA com aquela tabelinha que nós passamos aí para vocês agora, que quando é um contato com um positivado, são 5 dias a partir do último dia do contato. No 5º dia, no 5º dia ele vai fazer o teste. Se o aluno apresentar o teste positivado, ele permanece até o 7º dia. Se ele tiver impossibilitado de testar, ele não vai fazer o teste, ele vai ficar os 7 dias. Isso nós estamos falando do aluno. No caso de comprovado a contaminação, com o PCR, são 7 dias de isolamento. Pode subir lá, Cris. São 7 dias a partir do exame, do resultado, da coleta do exame, que daí já estava como suspeito. Aquilo que já falamos antes. Casos leves, também 7 dias, desculpa, e permanece até 10 se ele tiver com sintomas ainda. E 20 dias eu nem vou comentar, isso aqui é uma questão daí de atestado médico para afastamento mesmo, né? E aí, especificamente para os servidores, que é uma questão que vocês já comentaram anteriormente. O servidor que apresentar o sinal, o sintoma de síndrome gripal, nós não estamos falando de Covid, estamos falando de síndrome gripal, eu estou com um sintoma de gripe. Ou se ele coabita, ele mora com a outra pessoa que testou positivo, aí que está a informação importante. O servidor, o professor, o colega ligou para você dizendo que está com sintoma de gripe ou que a esposa ou o esposo acabou de testar positivo. Ele não vai para a escola. Essa é a informação que já está aí estabelecida pela SED. Ele não vai para a escola, só que ele tem até 24 horas para buscar o serviço de saúde. E aí vai se encaixar naquela história que o Denis estava falando. Ele tem que apresentar para você o que o médico apresentou a ele. Olha, você vai pegar um atestado de 3 dias e vai fazer o teste daqui 3 dias para ver como é que fica a sua situação, se realmente você vai estar positivo ou não. Ou ele vai emitir um atestado já de 5 dias
ou de 7 dias, aí é o entendimento médico. Mas o que tem de importante de alteração nessa orientação? Te avisou que está com sintoma gripal, ou que alguém da família testou positivo, ele tem esse documento que alguém testou positivo. Ele não vai para a instituição, não vai para a escola. Só que daí ele já recebe a informação. Agora você tem 24 horas para buscar o serviço de saúde e me trazer um documento médico dizendo como vai proceder a partir dessa informação. E aí você vai tomar as providências a partir desse documento médico. Então, ela colocou essa diferença aí. Para o aluno, é aquela situação que está naquela tabelinha ali da quarentena ou do isolamento. 5 dias, 7 dias ou até 10 dias, depende da situação. Para o servidor, se ele te informou que tem a situação, ele não vai para a escola e já tem informação que nas próximas 24 horas, tem 24 horas aí para te apresentar o documento médico que ele buscou o serviço de saúde e qual a ação a ser tomada por ele e por você. Roberto. Oi. Então é assim, ontem nós recebemos um comunicado de uma servidora que o neto mora com ela. O neto teve alguns sintomas, foi ao médico, o médico deu o afastamento dele, só que ele não fez o teste ainda. No documento de afastamento, ele citou o nome da servidora. Então, o que nós fizemos? Eu pedi para a servidora não ir trabalhar hoje. Então, ela se enquadra nisso daqui, ela tem que procurar um médico também, para dar um atestado para ela. Mas aí você já tem um documento médico, né? Já tem, o documento está no nome do neto, e lá no documento aparece que que o neto mora com ela. Então, eu já pedi para ela ficar em casa. Mas aí no documento ele já estabelece quarentena. Estabelece a quarentena, porque daí ele vai... Eu acho que provavelmente ele vai fazer o teste, acho que amanhã ou segunda-feira. Então aí você já... Talvez vai fazer o teste particular na farmácia no sábado, para ver se ele está ou não com Covid. Então, a partir do momento... Você já tem um documento médico, e vale para todos os gestores. A partir daí é o contato com o RH, que é a instrução a partir do documento médico e com o RH. Para ver o que eles orientam, entendeu? Mas o documento médico você já tem, que ela tem que ficar em quarentena. Então, beleza. Obrigado. Lá no item 5 dessa mesma orientação, que daí compete à instituição de ensino e que trata dessa questão do Covid, lá, o servidor que testar positivo deverá encaminhar o resultado do teste ou atestado acima de 4 dias à perícia. Então, isso aí já é de conhecimento de todos, né? Qualquer atestado médico a partir de 3 dias, perícia. Mas aí eu volto a falar, direto com o pessoal do RH, já tirem as dúvidas com eles para quais são os procedimentos. Roberto, tem uma pergunta aqui do Colégio Nadir, bem pertinente. Tá assim no chat, ó. Com o termo de isolamento ou teste positivo no RCO, é falta justificada? Porém, agora teve orientação que alunos em isolamento têm direito à presença remota, fazer trabalho impresso ou classroom. Se coloca no RCO falta justificada, vai fechar no RCO para o professor colocar R de remoto no livro online. O que devemos seguir? Então, aí é uma questão que já foge da nossa competência, né? Então, a gente pode anotar, salvar essa pergunta aí, a gente passa essa pergunta para o pessoal da educação básica e depois a gente retorna no ponto focal como resposta, né? Porque qualquer coisa que a gente responder agora, a gente pode estar correndo o risco de responder uma coisa errada e que daí é melhor não responder. Eu acho que ela foge. Você, Bruno, talvez você tenha alguma... Tem que buscar essa resposta junto com a Rosana e a dos anjos, né? Tem que vir que envolve as duas pessoas, envolve o pedagógico e o RCO, né? Para fazer uma coisa clara, concreta e séria. Exato. Ela foge totalmente da nossa competência, porque daí já é questão de registro, questão legal de aluno e professor, então a gente anota e depois deixa essa resposta lá no grupo ponto focal, que daí serve para todo mundo também. O colégio levantou a mão, professor. Boa tarde, é a Cleide do Colégio Nadir. A pergunta fui eu que fiz.
Já passei para a Rosana essa questão e ela está analisando, disse que ia conversar com vocês. Porque realmente fecha o livro do professor por registro do R de remoto. E eu estava alimentando tanto o SERI lá na questão do Covid, né? E alimentava o RCO, para ter falta justificada desse aluno. Porém, se eu colocar essa falta justificada, vai fechar lá para o professor. Entendi. Então, a gente vai fazer essa fala com a Rosana, e daí a gente vai chegar no consenso e a gente responde para vocês. Okay? Obrigada. Pessoal, nós estamos terminando já, tá? Nos últimos pontos aqui, só aguenta um pouquinho, sei que está se estendendo bastante aí, está fugindo um pouco daquilo que estava do nosso esperado, né? O item 5.1, lá na seção de ensino, 5.1. Os comitês locais e regionais devem monitorar casos de Covid entre alunos, funcionários, educadores e intervir prontamente para controlar a propagação de infecção. Sempre seguindo ali a nota orientativa, aquilo que a gente está comentando aqui. Então, é papel fundamental dessa comissão que vocês, gestores, estabeleceram, que façam esse monitoramento. Se o aluno apresentou febre, qualquer sintoma diferenciado, você já tem previsto no protocolo de biossegurança. O que você vai fazer com o aluno? Você já vai levar ele para um ambiente isolado, já vai avisar os pais, na impossibilidade de avisar os pais, você já tem na sua comissão alguém da saúde básica aí, alguém da saúde, para encaminhar, para fazer os devidos procedimentos com esse aluno, com esse funcionário que está suspeito nesse momento. Então, não é deixar ele na sala com os demais. Eu acho que aqui enquadra aquela questão que nós já discutimos anteriormente, está sem máscara, está expondo a risco, também tem que tomar as atitudes. E a comissão do núcleo está aqui para ajudar vocês naquilo que for possível. Também surgiu a situação lá, toda a comissão que está à disposição para tentar minimizar e ajudar vocês no que for possível. Mas a comissão da escola tem que estar atenta para essas situações. Qualquer situação diferenciada, já tomar a atitude imediata. Se está com febre agora, é agora que você vai tirar o aluno da sala. Você não pode esperar o pai vir. O pai, já acabei de avisar o pai. E aí o pai tem outras situações, demora meia hora, uma hora. Cada minuto a mais que você deixa um possível caso contaminado na sala, é 30 outros que você está colocando em risco. Então a comissão tem que estar atenta a isso. Sempre conversar com os professores para alertar a comissão para tomar esse tipo de atitude imediata. Item 6. O item 6, vocês vão estar lendo aí a nota orientativa e vão ler o item 6. Critério para fechamento de turmas, turnos e escola. Olhando e fazendo uma análise simples ali do que está na tabelinha, você vai falar assim, 3 alunos ou mais, fecha a turma. 50% da turma, fecha o turno. Isso aqui, gente, cabe bastante análise. Nós teríamos já... Eu sei que nós temos que tentar fugir o máximo de expor nossos colegas, nossos alunos ao risco, mas também temos que tomar decisões que ela é muito complicada de ser tomada, mas precisamos preservar também as aulas, é lógico, com o devido cuidado. Nem sempre 3 alunos ou mais, e a Cris acabou acho que de analisar uma situação dessa hoje, né, Cris? Nem sempre 3 alunos ou mais positivados numa turma significa que aquela turma será suspensa. Porque, às vezes, você tem que rastrear os casos. Entende que 3 alunos ou mais, quando a contaminação aconteceu na escola, está acontecendo a disseminação naquela turma. Mas quando você faz o rastreio do caso, você percebe que o aluno positivou porque teve contato com a mãe, que estava positiva e veio para a escola, o outro positivou porque teve contato com o avô e veio para a escola, então não tem nenhuma proximidade dos casos, não foi gerado na escola, então não é uma situação de fechamento de turma. Então, tudo isso tem que ser analisado. E aqui a gente reforça com vocês, toda decisão de fechamento de turma, de turno, de escola, a comissão do núcleo tem que estar junto. Não se fecha nenhuma turma, nenhum turno, nenhuma escola, sem que essa decisão seja em conjunto com a comissão do núcleo. Então, Roberto. Oi. Deixa eu só comentar um negócio com você.
Eu tô assim, perto de um problema desse aí, sabe? Só que, assim, quando chega esse papel para nós, a gente precisa, assim, de uma ação imediata, né? A gente está com suspeita lá que tem uma turma lá, pelo menos chegou a informação, não chegou o documento, que tem 4 alunos positivados na mesma turma, né? Mas aí como que a gente vai fazer esse rastreio se já tem um atestado na nossa mão que esses alunos estão com Covid? Você precisa verificar a origem da contaminação de cada um. Se a origem foi distinta, na casa de cada um... Não, então não, eu sei, mas fala assim, porque eu estou falando assim pela questão da clareza do documento. Porque é assim, uma coisa é fazer o rastreio e falar assim, que nem você comentou aí, olha, foi do pai, do vô, do tio, enfim, e outra coisa eu tenho que explicar para uma escola inteira e para uma comunidade inteira que tem uma sala que tem 4 casos de Covid e a gente não fechar a turma porque a gente rastreou e esse Covid não é da escola? Mas Renato, é essa a explicação. E aconteceu ano passado em mais de uma escola. E a escola cumpriu esse papel. Ela explicou para todo mundo que teve 4 alunos no terceiro ano B positivados, mas que não foi surto na escola. A escola conseguiu rastrear e identificou a origem de cada caso, e isso não foi gerado na escola. E aquele aluno foi isolado já de imediato. Então, assim, além de não ter sido gerada a contaminação na escola, o aluno já estava isolado. Então, isso não caracteriza surto. Então, é essa explicação que a comissão tem que repassar. É lógico, desde que seja isso mesmo. Você precisa analisar isso e ter a certeza dessa situação. Ok. Cris, acho que fechamos aqui. Roberto, como nós temos também aqui as APAES participando, aí a questão da suspensão também, ou fechamento de turmas, né? Nas APAES, tem a situação de que elas também recebem orientações da federação, elas têm as especificidades, então também é necessário comunicar a comissão do núcleo, do fechamento de turmas, ou como elas têm uma mantenedora, né, que é a associação, elas respondem também à federação, aí não necessitaria. Eu entendo que na questão da educação especial, como tem a federação que dá todo esse suporte, inclusive eles têm uma resolução, se eu não me engano, lá desde o começo, que já vem amparando até as comissões. Pessoal, vocês das APAES me corrijam se eu estiver errado. Eu acho não, com certeza. Vocês, aí nesse caso, claro, estaremos aqui, né, Burim, a comissão, à disposição para orientar vocês, mas eu acho que daí o posicionamento da federação é importantíssimo, porque ela é mantenedora, né? Eu acho que a APAE, o pessoal da APAE deve fazer essa consulta imediata com a federação, sim, para ter esse posicionamento, esse parecer deles. Nós estaremos juntos para maiores orientações, com certeza. Mas a decisão a gente entende que a federação. Acho que o João fez um questionamento que é interessante aí sobre o SERI. Inclusive, eu levei uma chamada da Irlene, que é a coordenadora estadual, que tem 2 escolas de Faxinal, do município de Faxinal. Eu ainda não observei quais são. Ela só citou o município e 2 escolas, que tem casos nos SERIs que já ultrapassou a data. Então, o pessoal do ponto focal, veja bem certinho o SERI, caso o aluno já retornou para a escola, apague aquilo lá, porque quando você coloca no SERI, automaticamente migra para o BI. Então, João, tem que observar bem certinho. Se o aluno já voltou para a escola, né, já solucionou toda a questão do Covid dele, apague, né, em torno de 4, 5 dias, se eu não me engano, né, Cris? Confirma isso para mim. Mas eu peço encarecidamente que vocês deixem sempre o SERI atualizado, né? Porque quando o pessoal lá de Curitiba, eles olham o BI. E muitas vezes tem 3, 4 casos no BI, e aí dá esse problema aí, que é relacionado até à questão de fechamento da escola. Ok? Complementa aí, se vocês quiserem, Roberto. Exato, a questão que chama a atenção de vocês que estão acompanhando o SERI, porque o SERI ele joga uma resposta automática, né? Lançou o 3º caso, já aparece como spam ali que a escola deve ser fechada. Por isso, às vezes, aquele pânico inicial de tomar essa decisão. Então, às vezes está lançando um 3º caso, mas o primeiro caso
já expirou, já passou a quarentena, já saiu do isolamento, já está estudando. Esse que o Bruno está colocando. Manter o SERI atualizado. O professor, o servidor, o aluno saiu da quarentena, saiu do isolamento, ele sai do SERI, a informação sai de lá, você tem que ir lá e excluir. Aquela informação ela puxa automático para o BI. A informação que chega para a mídia, para a CED, é a informação do SERI lá no BI. Então, eles vão olhar para o BI e falar, o colégio está com 5 casos positivados. Quando, na verdade, 3 ou 4 já saíram do isolamento, já saíram da quarentena. Então, diariamente, acompanhe e atualize o SERI. O SERI é informação importantíssima para chegar na secretaria. É com base no SERI que a secretaria acompanha o BI. Então, para finalizar, minha última fala, como eu levei uma chamada de atenção e foi citado o município de Faxinal, eu peço que as escolas de Faxinal dê uma olhada aí bem certinho. Não sei qual que é, né? Por favor, apague e atualize, mas para a gente não receber chamada de Curitiba. Então, né, só para finalizar, Bruno, então, acrescentem sim, toda vez que surgiu um caso comprovado ou suspeito, de imediato já atualize o SERI. Bem como, se não é mais um caso, exclua do SERI. Cris, a respeito do cumprimento, do envio, da publicação, com você. Então, nós solicitamos, assim, que vocês cumpram, né, o prazo até o dia 9/3, para estar encaminhando, então, esses protocolos atualizados. O protocolo, ele precisa, tá, obrigatório estar disponível no site da escola, na página da escola, porque os pais precisam ter acesso, os alunos, toda a comunidade precisa ter acesso ao protocolo da instituição de ensino, tá? Qualquer dúvida em relação a essa atualização e demais assuntos pertinentes, a comissão também está, então, à disposição sempre, tá? Muito obrigado pela participação de todos. E conforme forem surgindo, então, os questionamentos, nós estamos aqui para os esclarecimentos. Burim? Obrigado a todos, que Deus abençoe e continue se cuidando e se amando, cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Então, só para finalizar, pessoal, é assim, o trabalho de vocês, o trabalho da educação é de extrema importância frente a essa situação da Covid. A escola tem um papel importantíssimo, né? Na socialização da informação, do cumprimento de protocolos. O protocolo a ser cumprido pela escola, ele reflete lá na sociedade lá fora. Então, parabéns a vocês pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí, né, Bruninha e Cris? A gente tem acompanhado. Na escola, não tem acontecido essa questão do surto, por exemplo. Não temos nenhum caso de surto. Isso significa que a escola está cumprindo o papel dela, está cuidando do protocolo, está levando a sério, como vocês sempre levaram a sério, tudo aquilo que a escola propõe. Então, parabéns para vocês pelo trabalho que vem fazendo e continuem mantendo. A Covid parece que está indo embora, mas ela não vai embora tão fácil assim. Então, é o nosso papel sendo bem cumprido para que nós consigamos nos livrar dessa situação. Muito obrigado a todos, até uma próxima.